Nos últimos dias, um tema tem dominado as conversas e pesquisas: o fenômeno dos bebês reborn. Um assunto que tem gerado inúmeras notícias e matérias. Em uma rápida pesquisa na internet, você verá que essa polêmica está longe de acabar e ainda longe de ser um tema simples. Mas será que já paramos para refletir sobre como deveríamos realmente lidar com essa questão? E mais importante, qual é a perspectiva das escrituras sobre esse tema? Fica no vídeo até o final, porque hoje nós vamos falar sobre a idolatria reborn. Voltou! É assim que já vamos começar. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Firme Fundamento. Depois de quase um ano aí sem gravar nenhum vídeo, a gente voltou e voltou com tudo. Voltou com um tema aí atual, causou revolta aí na população, né? E novidade no canal, porque agora não tô mais fazendo muita coisa sozinho. Agora a gente tem editor, tem social media, tem um monte de coisa aí, ó. Dá um tchau aí, dá um tchau. Aí, ó. É o mesmo, faz tudo, faz. Mas agora a gente tem gente nova no canal que também vai contribuir não só com a produção dos conteúdos, mas também, especialmente, nos bastidores, né? Pra gente retomar de fato agora o Firme Fundamento e firmes. Mais do que nunca. Mais do que nunca. E é o seguinte, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que surgiu aí nas interwebs, que é sobre bebê reborn. O que tem a ver um canal de teologia falar sobre bebê reborn? Talvez você tenha até ouvido já alguma coisa, algum teólogo falar sobre isso, mas eu acho que é um assunto interessante a gente discutir, principalmente porque tem algumas coisas importantes aí dentro daquilo que a Escritura nos ensina sobre a nossa vida, os nossos relacionamentos uns com os outros e especialmente o nosso relacionamento com Deus, e que eu acho que essa é uma discussão interessante da gente entrar, certo? Antes de qualquer coisa, a gente preparou alguns vídeos aqui, quando a gente estava organizando os roteiros, né, para poder fazer esse vídeo e fazendo algumas pesquisas, eu comecei a assistir alguns vídeos e aí eu falei, Ítalo, a gente tem que fazer um react, porque eu acho que vai ficar interessante. Então, os vídeos que eu vou colocar aqui, eu vou reagir a poucas coisas, ele vai cortar muita coisa, mas eu falei assim, não, eu não posso fazer esse vídeo sem ter um react, porque eu acho que vamos revoltar todo mundo junto. Pra que só eu ficar louco se todo mundo pode ficar louco junto? Então vamos lá, eu vou dar play aqui nesse vídeo e vamos lá. Primeiro, né? O primeiro já começa por aí. Vou pôr essa daqui do Fantástico. Já imaginou ter uma réplica deles, bebezinhos? Não necessariamente. A Carla é casada, tem 49 anos e 2 filhos adultos. Aí o pessoal fala, mas essa idade, brincar de boneca. Eu falei, gente, eu não brinco de boneca. Eu só gosto de colecionar porque eu gosto do realismo das bonecas. Precisa assistir tudo? Precisa assistir tudo? Eu acho que não, já foi, já é loucura demais, cara. Eu vou só dar play nesse vídeo aqui. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a O título é Rotina da minha menina reborn, Angel, ela está doente. Interessante, né? Tá aqui, tá doente, o boneco tá doente. E mais, né? Se você for passando o vídeo aqui, você vai ver que nossa, dá banho, tem roupa. Mas, não, tá. Eu acho que o negócio não é nem isso. Se você fizer uma pesquisa rápida aí, você vai ver que a gente chegou no ponto onde tem projeto de lei em Minas Gerais para proibir o atendimento a bebê reborn pelo SUS. Preciso comentar mais alguma coisa? Precisa? De projeto de lei. Eu falei isso pro Ítalo, né? Precisa de um projeto de lei para proibir atendimento a bebê reborn no SUS. E mais, né? Se você pesquisar aí, você vai ver que já existem advogados que pegaram casos de casais que estavam se separando, disputando a guarda do bebê reborn. Não, é sério. É fato. Isso é fato. Tá? Então assim, a gente já chegou num nível de loucura do ser humano em que parece que não tem mais volta. E vamos lá, eu não quero nem falar mais muita coisa sobre isso não, mas existem algumas coisas que a gente precisa pontuar. A primeira delas, você ter um bebê reborn, ou você ter chamar de boneca aqui, eu não tenho medo de ficar revoltado. Você ter uma boneca e colecionar isso, até aí não tem problema nenhum. Tem gente que coleciona pedra, tem gente que coleciona moeda, tem gente que coleciona, se eu tivesse dinheiro um pouquinho a mais, né? Um pouquinho a mais, eu ia colecionar jogo. Eu gosto. Às vezes você tem um hobby, né? Tem gente que coleciona caneca. Então até aí tudo bem.
né? Você tem um hobby, você gosta daquilo, você faz algum tipo de coleção e tudo mais. Tem gente que coleciona carrinho, né? Carrinho, Hot Wheels. Vai lá, tem cheio de Hot Wheels na parede. Mas nem por isso eu vou levar meu Hot Wheels no lava-rápido. Agora você pode, né? Agora eu posso. Agora eu posso. Mas uma coisa é você ter um certo tipo de hobby, você ter uma coleção de algo. A outra é você humanizar isso. Né? Você tratar como se aquele boneco ali fosse um bebê de fato. É a mesma coisa de você colecionar bonequinho, action figure. Falei bonequinho, pegou um monte de gente aí, viu? É a mesma coisa você colecionar action figure e levar o Naruto no UPA. Sabe? Não tem diferença absolutamente nenhuma. Então tá rindo aqui, mas é a verdade. Ninguém leva o Naruto na UPA, o action figure do Naruto. Por quê? Porque você sabe que aquilo ali é um objeto. E aí entra a coisa séria, que a gente precisa refletir e como a escritura traz luz para isso. Acho que a primeira coisa é a gente pensar sobre como o homem tem valorizado aquilo que é imaterial. Deus nos criou como seres relacionais. Isso é um fato. Isso faz parte daquilo que nos torna seres humanos. Aquilo que nos diferencia de qualquer outra criatura que Deus fez. É o fato de nós conseguirmos nos relacionar em um nível muito mais profundo do que qualquer outro ser que Deus criou. Isso demonstra como a humanidade tem buscado um certo tipo de realização mais em coisas, em objetos, do que em pessoas. E obviamente a grande discussão é que bebê reborn ou qualquer outro tipo de boneco nesse sentido traz um certo tipo de conforto emocional para mulheres que, por exemplo, perderam um filho ou que não têm fertilidade. Mas se você parar para pensar no ponto de vista teológico, bíblico, sobre como isso tem demonstrado tão claramente a maneira como o ser humano tem vivido afundado no pecado, que as pessoas ignoram isso. Se você pensa que um boneco vai substituir um filho ou vai trazer um certo tipo de apego emocional por causa de uma perda, você está colocando uma esperança num objeto, um boneco, né? E isso é muito perigoso, porque isso demonstra, como Calvino vai dizer, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E aí você pode pensar, mas como que isso se relaciona com a idolatria? Bom, o que seria então a idolatria? Se você olhar no canal aí, a gente tem vários vídeos falando sobre idolatria. Inclusive, quando muitas vezes a gente pensa em idolatria, a gente pensa o quê? Imagens, esculturas e coisas nesse sentido. Mas não. Quando a gente olha, por exemplo, para Ezequiel vai dizer que o povo de Israel havia criado ídolos dentro do seu próprio coração. Então, não necessariamente um ídolo ele vai ser algo físico, mas algo no qual você se apega e substitui, então, Deus nessa sua busca. Então, a discussão nessa questão aí sobre bebê reborn e qualquer outro tipo de item que a gente coloque um certo tipo de satisfação a mais do que de fato ele pode trazer, a gente percebe que a gente está entrando num campo de idolatria e não só qualquer outra coisa aí que você pensar, não sei nem que palavra que eu poderia usar para utilizar aqui, né? Mas o que acontece é que as pessoas têm buscado em objetos uma satisfação que deveria buscar em Deus, e isso é idolatria. Então quando você pensa, eu não consigo nem imaginar como seria a perda de um filho. Tem um filho, tem 3 anos, é pequeno ainda, mas eu não consigo imaginar como seria perdê-lo, né? A dor que alguém, um pai, uma mãe sente de perder de fato um filho. Mas comprar um boneco não vai substituir de forma alguma um filho e muito menos vai trazer algum tipo de conforto emocional sem que você busque o Senhor, sem que você busque a Deus, né? Então, eu acho que a discussão ela precisa caminhar para esse ponto, para a gente entender que tudo bem, se você tem um hobby, legal, mas você não precisa tratar um boneco como se fosse um filho, fazer parte de boneco, dar comida para boneco, dar banho em boneco. Às vezes fica sujo, não precisa lavar, né? Mas higiene. Mas à medida que isso passa do limite, a gente está falando já sobre algo que se torna idolatria dentro do coração de alguém. Então, a satisfação que uma pessoa poderia buscar ou deveria buscar em Deus, ela busca em qualquer outro item. E obviamente isso afasta cada vez mais ela de Deus. Isso com certeza é um reflexo daquilo que a Escritura vai dizer, que os homens, inculcando-se por sábios, se tornaram loucos nos seus próprios raciocínios. Então perceba como isso é sério. Claro, né? A gente começa o vídeo aí com um tom de brincadeira. Eu não quis nem reagir a muita coisa aqui porque eu vi que o caminho não ia ser muito bom. Mas pense nisso. E agora eu quero voltar à nossa reflexão para a gente encerrar o vídeo. Não só para essa questão dos bebê reborn, mas
para tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Porque pode ser que você pense ser loucura esse tipo de ato, né, de você caracterizar ou dar características a um boneco como se ele fosse de fato uma pessoa e tratá-lo como se fosse de fato uma pessoa. Você pode achar isso loucura, mas eu gosto muito de um livro, coloca aí, editor, na tela, Ídolos do Coração, porque a autora vai dizer que ela, depois de fazer algumas viagens, e especialmente em alguns locais onde ela via muita idolatria, né? Então pessoas se prostrando diante de ídolos físicos, ela diz que olhou para aquelas pessoas e quando ela analisou seu próprio coração, ela viu que ela não era muito diferente daquelas pessoas, mas que ela também havia criado ídolos dentro do seu coração. E um ídolo pode ser uma família, pode ser sua família, né? Pode ser um filho, pode ser um objeto, pode ser um hobby, pode ser o dinheiro, pode ser a busca desenfreada pelo prazer. Isso pode se tornar um ídolo dentro do seu coração. Então eu acho que a gente precisa tomar esse cuidado e entender uma coisa, e eu quero encerrar aqui o vídeo com isso. A gente precisa aprender a seguinte lição, de que as pessoas estão carentes do evangelho. Você pensa em uma mulher que não consegue ter filho, ou numa mãe que perdeu o seu filho, substituindo essa busca ou substituindo esse prazer, substituindo essa relação por um boneco, a gente precisa entender que as pessoas estão carentes do evangelho. Elas precisam urgente do evangelho, porque o evangelho é o que de fato pode trazer conforto. Essas coisas passam. E a gente chegou num momento, por exemplo, em que o casal que tá se divorciando, tá entrando em briga judicial para ver quem vai ficar com o boneco. E aí, se vocês procurarem aí, vão encontrar a advogada que pegou esse caso, ela vai falar assim, né? Eu sugeri que eles comprassem outro. A pessoa respondeu assim, não, mas a gente já se apegou emocionalmente. Então, olha o perigo. A gente já se apegou emocionalmente ao boneco, então eu não posso comprar outro igual, para cada um fica com um. Não, eles querem aquele. Isso é um apego excessivo que mostra uma idolatria no coração do homem e, principalmente, mostra que o homem carece. Quando eu falo homem, eu tô falando humanidade, tá? Carece urgente do evangelho, porque o evangelho é o que vai poder trazer significado real e verdadeiro para a vida. O evangelho é a única coisa que vai consolar. O evangelho é a única coisa que pode confortar o coração, seja de uma mãe que perdeu um filho ou de uma mulher que não é fértil. O evangelho é o que nós mais precisamos. Lembre-se sempre disso. As pessoas estão carentes e nós somos responsáveis por levar uma mensagem que de fato traz transformação real e que traz verdadeiramente significado para a vida que Deus mesmo criou. Bom, é isso. Chegamos ao fim do nosso vídeo que vai marcar aí a volta do Firme Fundamento. Para você não perder os próximos vídeos, já se inscreva no canal, ative o sininho também das notificações e fique ligado porque toda semana tem vídeo novo, certo? Então, te espero no próximo vídeo. Ó, isso aqui, ó, vai um recado lá, ó, olha lá. Vai um recado pra todo mundo que ficou até o final do vídeo. É melhor ser pai de pet. Brincadeira, viu? Mas entre o pai de pet e o pai de bebê reborn, o pai de pet ainda sai na vantagem. É menos louco. É real.